Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Voltando aqui ao nosso estudo de Apocalipse, do assunto a salvação e o reino. Aleluia. E aqui a salvação é presente, ou é um presente. O reino é conquista. Certa vez a mãe de Tiago e João foi até Jesus com um pedido muito especial e disse: Senhor, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber. Respondeu-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Mateus 20, 21 a 23. O Senhor não pôde atender ao pedido daquela mãe, porque o reino não é algo que se dá, e sim que se conquista. O reino é uma recompensa. Eles até disseram ao Senhor que beberiam do cálice. Ainda assim, o Senhor não pôde atender-lhe o pedido. Na cruz, prestes a morrer, um dos ladrões fez-lhe o mesmo pedido: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42, 43. O pedido do ladrão envolvia o reino. Entretanto, a resposta de Jesus foi com relação à salvação, referente ao reino. Ou melhor, referente ao reino, ele não podia fazer nada, já que o ladrão, que não era bom, não tinha obras, estava se convertendo na hora da morte. E, portanto, não teve tempo de fazer algo para o Senhor, que ele respondeu com relação ao paraíso. É como se dissesse: hoje você será salvo, mas com relação ao reino nada pode ser feito. Há algum engano muito grande na vida da igreja. Refiro-me ao fato de alguns pensarem que a morte tem algum poder de nos aperfeiçoar. Caso morramos ignorantes, é fato que chegaremos ignorantes. Se morrermos sem obras, assim chegaremos. Bem-aventurado é aquele que tem a oportunidade de servir ao Senhor em vida, porque as suas obras vão acompanhá-lo. Quem não as possui, vai chegar de mãos vazias diante de Deus. Apocalipse 14, versículo 13, diz assim: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A morte não tem o poder de nos acrescentar nada. Quem morre criança na fé, assim chega ao céu. Ele não vai adquirir conhecimento num piscar de olhos, só porque se livrou do corpo. Quem não teve a oportunidade de fazer algo em vida, não será porque morreu, que repentinamente terá obras diante do Senhor. Se a morte tivesse o poder de nos acrescentar algo, ou de nos transformar, não haveria necessidade do Senhor ter morrido na cruz. O milênio será o tempo em que o Senhor vai completar a obra na vida de muitos crentes. Ele cumprirá a sua promessa. Sabemos que muitos morrem
sem que esta obra esteja completa. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. O Senhor procura frutos, como se vê na passagem da videira em João 15. Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos. O meu Pai está procurando frutos, e o ramo que não dá fruto, ele corta e joga no fogo. Aquele que não der fruto passará pelo fogo da disciplina de Deus, no milênio, ou pecando aqui, ou indo em pecado para o milênio, estará diante de Deus do mesmo jeito. Ou será disciplinado aqui, ou será disciplinado lá, caso não se arrependa. O Senhor disse: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido na prisão. Mateus 5, 25. O texto afirma que precisamos acertar as coisas com aquele que está ofendido conosco com razão. Se protelarmos, pode ser que ele morra e então não haverá como corrigir aqui o problema. Ele levará a questão diante do juiz. O caminho neste texto significa enquanto estivermos vivos. Se você morrer com algo pendente, no dia do julgamento, o Senhor vai pedir-lhe conta. Se for o caso, poderá haver disciplina e punição. Não se iluda pensando que a morte pode livrá-lo da disciplina de Deus. O pai disciplina os filhos em qualquer tempo. Mas a questão não reside apenas em ofendermos alguém. Precisamos ser cuidadosos para não guardarmos rancor. Jesus disse que se não perdoardes aquele que nos ofende, seremos entregues aos verdugos naquele dia. Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 34 e 35. A salvação é igual para todos. No reino há graduações. Cada um será recompensado de acordo com suas obras. Quem não tiver obra, não terá recompensa. Quem executou as obras, mas estará sujeito à correção. Quem executou obras, mas estará sujeito à correção. No reino há diversos níveis de graduação. Alguns receberão 10 cidades, outros 5. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Lucas 19, 17 e 19. Caberá a alguns meramente uma recompensa, outros, todavia, receberão um galardão. Alguns ganharão uma rica entrada no reino, e há quem entre no reino sem uma rica entrada. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida
a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Portanto, existem diferentes graduações no reino. Pelo contrário, nunca haverá uma questão de graduação relativas à vida eterna, que é a mesma para todos. Ninguém receberá 10 anos a mais ou a menos do que o outro. Não existe diferença na vida eterna, todavia no reino haverá diferença. O reino e a vida eterna são duas coisas absolutamente diferentes. A condição para a salvação é a fé no Senhor. Além da fé, não há outra condição, pois todos os requisitos já foram cumpridos pelo Filho de Deus. A morte de seu Filho satisfez a todas as exigências de Deus. Entra no reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Entrar no reino dos céus é outra questão. Requer obras. Hoje um homem é salvo pela justiça de Deus. Todavia não podemos entrar no reino dos céus a menos que nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus. Mateus 5:20. Salvação é questão de conhecermos a Deus, mas o reino é questão de sermos conhecidos por Ele. A questão da vida eterna é completamente baseada na obra do Senhor Jesus. Contudo, a questão do reino está baseada nas obras do homem. Evidentemente, elas são feitas na dependência do poder de Deus. Contudo, ainda assim, devem ser feitas. Pode-se ver que até mesmo o reino é no final uma questão de graça, pois que obras poderíamos fazer para Deus por nós mesmos? E se fizemos na força dele, não é maravilhoso que ele ainda assim nos recompense? A Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas. Mesmo assim, nos chama para sermos seus servos e cooperadores. Atos 17, verso 25. É um privilégio ser chamado de ajudante de Deus. Pense ainda que a obra poderíamos fazer num nível tão excelente que pudesse agradar o padrão divino daquele que criou os céus e a terra. Pela graça somente as fazemos. E quanto àquele que se converteu já idoso e não teve tempo de edificar de obra diante de Deus e nem acumular tesouro no céu, mesmo que se converteu mais tarde, já idoso, poderá ter uma recompensa igual ao que se converteu mais jovem e teve mais tempo de acumular tesouro no céu, porque Deus olha principalmente a intenção do coração. Podemos ver esse princípio na parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus 20. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora o 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensava que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós,
que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, verso 8 a 16. A salvação já está definida, o reino está em aberto, a vida eterna já está definida, por isso podemos ter certeza da salvação. Todavia, ser um vencedor é uma questão que está em aberto. Pode-se ser hoje e não ser amanhã, ou vice-versa. Salomão é um exemplo de alguém que começou bem a corrida, mas a terminou mal. Jacó, por outro lado, começou mal a corrida e terminou bem. A recompensa, portanto, é algo que permanece em aberto, e a pessoa que possui uma coroa hoje pode não tê-la amanhã. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. O Apocalipse é um livro de justiça. É preciso pontuar a diferença entre salvação e recompensa. A salvação vem pela fé, a recompensa pelas obras. A salvação é eterna, a recompensa dura o milênio. A salvação nunca se baseia no mérito humano, mas na graça de Deus. A recompensa, por outro lado, não é um presente, mas é obtida. Glória a Deus. Aleluia. E assim encerramos essa parte, irmão. É a terceira parte do assunto, a salvação e o reino. E em outro vídeo estaremos enviando os 3 julgamentos, ainda no estudo de Apocalipse. Os 3 julgamentos é o próximo assunto desse estudo. Deus os abençoe em nome de Jesus.